Primeiramente, a paz do Senhor para todos, os meus amigos e companheiros do nosso curso de teologia. Nós estamos abordando a matéria de teologia pastoral. Na aula passada, na segunda aula, nós falamos a respeito da preparação intelectual. Nós também abordamos sobre a posição do ministro em relação a Deus, a posição do ministro em relação à igreja, e também falamos a respeito da postura do ministro em relação ao mundo e o seu caráter em relação ao nível espiritual. Falamos também na aula passada sobre as qualidades naturais, que são elas sinceridade, coragem, diligência e também prudência. E ainda temos mais cortesia, honestidade, pontualidade e asseio, né? Asseio. E também falamos sobre as qualidades espirituais, 2 pontos importantes, qualidades naturais, e falamos também a respeito da qualidade espirituais, que para um bom ministro, pastor, um líder, realmente, ele tem que desfrutar, ele tem que mostrar esses talentos, esse dom, né, os dons espirituais, que é o amor, fé, mansidão, humildade e paciência e também contentamento, entre outras. Vai termos temperamento, cujo nós falamos a respeito dos temperamentos, que é de suma importância para um líder, um pastor, conhecer a respeito dos temperamentos dos seus membros, né, das suas ovelhas, dos seus liderados, né, para cada dia mais saber como liderar o seu rebanho, os novos prosélitos e dirigir de maneira eficaz. Então estamos tratando sobre a teologia pastoral, que é um assunto muito importante, de suma importância mesmo para os dias atuais, como um pastor lidar, arrebanhar, cuidar, tratar, a função de um pastor, né? Com o que um pastor deve agir, como ele deve cuidar e como ele deve tratar das suas ovelhas para cada dia mais conseguir novos prosélitos à sua fé. E entrando na nossa terceira aula, a aula de hoje, queridos, vamos falar na página de número 13, página 13, tópico 13. Vamos iniciar, melhor dizendo, falando a respeito dos membros. Os membros da igreja, principais características, nós estamos falando, as responsabilidades dos membros, quem pode pertencer ao rol de membro e como e quais são, primeiro, as provas para uma pessoa aderir ao rol de membro. Ela tem que passar por certos pretextos, certos caprichos. O pastor deve avaliar aquela pessoa antes de colocar ela no rol de membro, se realmente ela está dentro dos quesitos que a igreja realmente põe para ela, ou se ela vem trazendo novas ideologias, novas regras que podem até levar à desestrutura da igreja, que o pastor há tanto tempo vem pelejando para estruturar, e às vezes você vai aderir novos membros, e esses novos membros acabam chegando, trazendo infiltrado, trazendo em si novas manias, novas maneiras e novas formas de trabalhar, e assim quer implantar na igreja onde ele chega. Sobre os membros, a característica dos membros principal é a regeneração. Isso é uma coisa fundamental para que alguém faça parte da sua igreja. Observe bem, regenerado, nascido, ver se realmente há nele um espírito de mansidão, obediência. Veja se realmente ele é uma pessoa que se dedica, se esforça, obediente e atento à voz do seu líder. É uma pessoa subordinada. Em segundo ponto, nós temos que ver, para que a pessoa faça parte do rol de membro, se faz preciso a responsabilidade. Qual o grau de responsabilidade que ele tem, né, com o seu cargo, com o seu ofício, com a sua função, né, ou se ele é uma pessoa irresponsável. E você tem que analisar isso. Cabe ao pastor refletir, analisar se ele realmente está pronto para servir, como que ele serve a Deus, se ele serve de maneira íntegra, ou se ele serve
ali a igreja, serve a Cristo de maneira alternada. Hoje sim, amanhã não quer ser mais crente, tá para lá, para acolá, e não tem firmeza no que quer ser. Na igreja não há lugar para preguiçosos. Na igreja tem que ser pessoas determinadas, pessoas que querem trabalhar. E o pastor, com o seu olhar de águia, vamos dizer assim, olhar finíssimo, passando pelo clivo da peneira, ele tem que detectar esses pequenos desvios que os membros, às vezes, hoje é crente, amanhã não. Hoje está firme, amanhã já está meio abalado. Então é uma pessoa que você não tem aquela confiança nela, aquela confiabilidade. Então é importante o pastor fazer essa avaliação, o pastor observar, né, o testemunho, como que o crente anda, como é a reputação dele, e por onde ele passa, o testemunho, o que falam dele. Isso é bom, por isso que é de suma importância, antes de chegar novos prosélitos, novos membros ao rol da sua igreja, você como pastor, você futuro pastor, pedir a carta de apresentação, né, uma carta desse membro que está chegando, ou então ouvir, né, das demais pessoas, a confiança, o testemunho de outras pessoas, consultar, vamos dizer, a ficha daquela pessoa, para realmente você saber com quem você está lidando. Rol de membros não é simples, porque tem que tratar com bastante clareza e tem que passar por um pente fino. Né? Vamos passar por um pente fino para poder ver se pode pertencer ao rol de membro, se não vai trazer consequências negativas, para não trazer prejuízo à igreja. Ok? 14. Vamos falar agora, nesse momento, sobre o governo da igreja. Em primeiro lugar, nós sabemos que Cristo é o Supremo Rei. Como diz aqui a nossa apostila, a nossa lição de hoje, Cristo é o Supremo Rei. Ele é o Supremo Rei, ele é o cabeça, e nós somos o corpo, nós somos a igreja, somos regidos pela cabeça, que é Cristo. Em segundo lugar, o pastor, ele é representante legal de Cristo na igreja, ou seja, ele é o anjo da igreja, como é citado lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1. Ele deve ser e ele é competente para apacentar o rebanho, tosquiar, alimentar, trazer uma palavra de fortalecimento e de edificação para os seus liderados, ok? Então, em terceiro ponto, nós temos os presbíteros. Presbíteros, às vezes são chamados também de pastores, e esses pastores auxiliares, ou bispo, né, ou bispos, podemos dizer assim, bispo, eles estão ali para ajudar na congregação, ajudar o pastor no seu serviço de ministração da palavra, de ensinamento. O presbítero, ele está apto, é um ancião, pronto para trazer ensinamento, doutrinar a igreja. Ele é o braço direito do pastor. O pastor não está, o presbítero assume, o presbítero pode pregar, ministrar, ensinar. Ele é o ancião da igreja com essa autoridade para exercer o cargo, o cajado no lugar do pastor. Melhor dizendo, presbítero, ele é um supervisor. É um supervisor, ele que fica supervisionando, acompanhando, observando. Ele observa, acompanha o seu pastor, para que na ausência do seu pastor, ele exerça o ofício que o seu pastor estava exercendo. E em quarto lugar nós temos os diáconos. Os diáconos, eles são voltados mais para o nível das coisas, o aspecto material, mais material. Ele está pronto ali para servir uma água, trazer uma organização, a ornamentação dentro do templo. Ele está pronto para fazer isso, ajudar e ornamentar a igreja. Então, queridos, dando continuidade, tópico 15, departamento da igreja. Vamos falar de uma parte peculiar a respeito das repartições, ou podemos dizer, administração eclesiástica. Em primeiro ponto, nós estamos falando sobre escola bíblica dominical, que isso é aderido em muitas igrejas, ou podemos dizer quase na maioria. Entre todos os departamentos sobressai este,
pela excelência da importância de falar da palavra de Deus, que vai educar, que vai tecer a pessoa e vai sistematizar ela dentro do conhecimento da verdade da palavra do Senhor. Então, a escola bíblica é um departamento fundamental e essencial, indispensável. Senhores pastores, senhores líderes, você que cuida de uma denominação, uma igreja, é fundamental buscar isso para a sua igreja, para dentro, né, da sua igreja. Se você ainda não tem essa atividade em ação, é bom colocá-la em ação, porque a escola bíblica, como nós costumamos dizer, ela é uma eterna escola teológica. A escola bíblica é uma eterna escola teológica, que ela nunca termina, né? Sempre renova, sempre vai continuando, meses após meses, novos conteúdos, novas matérias e novos assuntos a ser tratados. Para a escola bíblica, é de grande importância que o pastor venha separar. É importante que o pastor ele escolha alguém capacitado para lecionar as escolas bíblicas. Nós sabemos que o departamento de escola bíblica ele vai se dividir como professor, superintendente e coordenador e tesouraria. É um departamento que entre eles se divide em diversas partes, né? Temos lá, para a escola bíblica, temos o superintendente, temos o professor de criança, professor de jovem, professor de adulto, para adultos, e também temos o tesoureiro de cada departamento, né? Se assim o professor quiser, o superintendente quiser constituir. Então é importante que o pastor, a congregação, ele levante um superintendente que tenha passado por uma qualificação, por um preparo para lecionar, para ensinar outros professores e que venha dar aula para crianças, para jovens e adultos com eficácia, com bastante coesão, coerência e precisão, né? Então tem que ser um assunto de bastante prestígio para o pastor, porque deve ter bastante cautela para cuidar desse departamento. Segundo ponto, falando sobre departamentos da igreja, vamos falar agora da união das crianças. Quem ganha, como diz o nosso comentarista da nossa apostila, quem ganha uma pessoa adulta, ganha uma alma. Agora, quem ganha uma criança para Cristo, ganha uma alma e uma vida inteira. Como Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. É assim que costumamos falar e dizer. Então é importante cuidar das crianças, a união das crianças. As crianças, elas não conseguem acompanhar o raciocínio do culto para os adultos. Então, o culto para as crianças deve já ser um culto diferenciado, um culto numa linguagem que as crianças entendam, figura, desenho, comparações, fazendo citações, fazendo ali umas figurinhas, parábolas, contos, bem divertido, que as crianças venham interagir e compreender. É por isso que é de grande importância que o pastor, o líder, nós estamos tratando de uma matéria aqui, teologia pastoral, o líder da congregação, o pastor, ele venha ter salas específicas. É importante ter a salinha das crianças, para que quando o culto para os adultos esteja sendo realizado, logo em seguida as crianças também vão para a sua salinha para estar assistindo o culto, especialmente dirigido por uma professora, por uma serva ali que vai estar incumbida de cuidar do culto que será realizado para as crianças, ok? Mocidade é de grande importância também o pastor observar a mocidade, ainda mais no mundo diverso que estamos vivendo hoje. A proporção que se propaga o desvio de jovem, o foco da atenção, é muito fácil o jovem cair no desvaneio da vida. Então, o pastor sabe, ele deve incentivar o jovem a desenvolver atividades na igreja. Ao jovem deve dar privilégio para eles, deve dar o direito para eles escolher um líder, eleger uma diretoria,
para cuidar deles, dos eventos, dos acontecimentos, dos passeios e dessas coisas futurísticas que eles pretendem para a sua vida. Porque a partir do momento em que eles não são assistidos, os jovens, eles não têm esse privilégio, eles não são envolvidos nessa atmosfera, eles não têm essa atenção, eles irão buscar outra associação lá fora. Eles irão buscar outra associação lá fora no mundo, porque jovem, eles procuram estar sempre em grupo, interagindo, conversando, dinâmico, são bem proativos, ecléticos, né? E são essas pessoas assim versáteis, precisam de alguém que mostre para ele o caminho, acompanhe eles, dê dinâmicas para eles coerente com a sã doutrina. Então é importante associar eles em um grupo de jovem da igreja, porque se deixar um ou outro de fora daquele departamento, eles vão procurar outra associação lá que eles possam interagir, que eles possam conversar, que eles possam se sentir à vontade. Ok? Pastores, líderes, colegas, teólogos que acompanham a gente nessa matéria de teologia pastoral. Falando da união agora, 15.4, vamos falar da união agora das senhoras. É importante o pastor fazer essa divisão, que é mais conhecido como um culto de oração, e o pastor fazer essa divisão para que as senhoras, como nós conhecemos, são os sustentáculos da igreja. Sustentáculo da igreja, a coluna, o círculo de oração. Pois nós sabemos que uma parede ela é construída sem a cinta, sem as colunas, ela só tem, podemos dizer, ela está fadada ao fracasso, às ruínas e aos escombros. Então é fundamental que a igreja tenha as senhoras que realizam suas conversas, que realizam suas interações entre senhoras, que realizam suas atividades, os seus cultos, as suas orações. E o pastor ele tem que fazer essa separação, jovem, criança, adultos, senhoras. E também, não podendo deixar de fora, departamento musical. Anote aí. Nós não podemos nem imaginar como é que é uma igreja sem grupo músico. É uma igreja, podemos dizer ali, parada, uma igreja sem... você fica escutando, como costumamos dizer, né? Escuta os carapanãs, pernilongos dançando no meio da igreja, de tão silêncio às vezes. Não querendo dizer que precisa de instrumento para a gente poder sentir a presença de Deus, mas estamos falando que em toda a Bíblia nós vemos instrumentos, envolvimento de instrumentos musicais, 10 cordas, tamborim, sofona, essas coisas, saxofona e vários outros instrumentos que a Bíblia vai citar, que usam-se para cultuar e celebrar ao nome do Senhor. Então, um departamento musical é de grande importância também. Pastores, líderes, aprenda a dividir a sua igreja em departamentos. Departamento de música. A Bíblia diz que quem está alegre, cante. Então, um conjunto, um coral, um conjunto musical, um instrumento musical afinado, uma orquestra daquela, viu? Vai impactar até as pessoas que passam de frente, dizem, poxa, que igreja animada, que igreja, eu gostei do estilo, hinos da época, hinos que são bem cantados, estão bem, como nós podemos dizer aqui, estão bem alinhados, estão dentro da melodia, da sinfonia. Então, um departamento musical é importante. Pastores que não têm isso, é importante ele correr atrás, ou seja, orar para Deus preparar um tocador, baixista, tecladista, para então organizar. Outros departamentos vai depender de cada pastor e da necessidade da igreja, se precisa de outros departamentos, além desses que nós listamos aqui na nossa aula agora há pouco. Falando sobre administração agora, 16.1, vamos falar sobre a administração da igreja, diretoria, presidente, vice-presidente. Todo pastor precisa ter um vice. No caso da ausência do pastor, o vice assume o cajado e a postura de pastor até o regresso do pastor atual, ok? Então, a administração da igreja, vamos falar agora 16, tópico 2. 16, tópico 2 fala sobre as finanças da igreja. As finanças da igreja.
nós temos que observar uma coisa aqui que está em apreço. Esta é uma questão muito séria, porque o inimigo ele pode valer-se deste ponto para lançar calúnia sobre o pastor, sobre o tesoureiro, sobre a vida da pessoa que está ali responsável pelo dízimo, pela oferta e pela administração financeira da igreja, em que leva pode acometer sérios acontecimentos dentro de uma igreja, né? Levar as pessoas até mesmo a afastar-se, desviar-se da igreja, não só ele, mas como a família inteira. Então é de grande importância o pastor eleger alguém de confiança, capaz, que entenda de administração, que entenda de organização, né, financeira da igreja e que preste de conta dos relatórios, das notas, do que entrou, do que saiu, para que foi usado e preste conta em cada relatório, em cada culto, em cada reunião que for preciso. Agora 16.3, nós estamos falando a respeito ainda da administração da igreja. No meio da administração da igreja, é importante o pastor assistir de perto a respeito da disciplina. Quando falamos de disciplina, é aquela questão que o pastor acompanha, o pastor, junto com o presbítero, junto com o conselho de administração da igreja, assiste de perto a situação de um certo membro que não está seguindo os quesitos bíblicos exigidos dentro da igreja, o RI, o regulamento da igreja, do que pode e que não pode, e aquele membro passou a quebrar, não está obedecendo aquele mandamento, está indo ao contrário, está indo na contramão. Então cabe ao pastor, juntamente com os administradores, chegar, conversar com a pessoa, e se a pessoa não esboçar melhoras espirituais necessárias que esperamos, então cabe ao pastor, juntamente com o corpo administrativo, aplicar uma disciplina até que aquela pessoa demonstre uma transformação, uma disciplina conforme o regulamento da igreja, que está ali o RI, para tal pena que aquela pessoa cometeu. Ok? 17, nós vamos falar agora a respeito do 3 fundamentos de uma igreja forte. 3 fundamentos de uma igreja forte. O primeiro fundamento primeira base, é a propagação. Uma igreja tem que ter propagação. Não ficar entre 4 paredes, mas propagar, estender, evangelizar, cumprir o ide que Jesus disse. Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Uma igreja ela tem que ter propagação. Tem que fazer propaganda, ou seja, de Cristo, anunciar Cristo, evangelizar, né, disseminar a palavra no meio daqueles que estão em densas trevas, que estão precisando ouvir uma palavra, que estão encarcerados, que estão no submundo. Então, a igreja tem que fazer essa propagação, né, através da palavra de Deus, através da evangelização, através de um panfleto, e é preciso. Esse é o primeiro ponto para uma igreja bem alicerçada, uma igreja forte, crescer unânime. Precisa ter evangelização, a iniciativa do pastor, evangelizar, convidar, buscar novos prosélitos, como nós falamos. Em segundo ponto, para uma igreja crescer forte, segundo fundamento importante, segundo fundamento para a igreja ser bem estruturada, é um governo próprio. Cada igreja deve ter o seu próprio administrador, pastor, dirigente, e esse deve exercer uma liderança com bastante coerência. Esse líder deve exigir com bastante coerência, de modo que faça a igreja crescer, alavancar e ter um desenvolvimento, não regredir, mas sim progredir, ok? Terceiro fundamento de uma igreja forte é sustento próprio. A igreja ela tem que ter o seu sustento próprio. Ela tem que ter a capacidade financeira para manter a obra, ampliar, né? Tem que ter um governo ali bem estruturado para que possa ter esse governo, essa capacidade financeira, tá bom, queridos? 18, nós vamos estar falando agora sobre a base da comunhão da igreja local. A base da comunhão. A Bíblia diz assim:
lá em Amós 3:3. Andarão dois, se não tiver de acordo. É praticamente impossível. Praticamente impossível. Andarão dois, se não estiverem de acordo. Praticamente impossível, né? Então a base da igreja tem que ter comunhão. Comunhão na igreja, entre os membros, entre os novos convertidos, entre os obreiros, entre os filhos de oração, a mocidade, e tem que ter essa comunhão especial, porque sem a comunhão vai haver contenda, desavença, briga e desentendimento, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e assim não cresce, só vai cada vez mais decair. Falamos agora a base da comunhão da igreja local e vamos falar agora sobre os membros. A seleção de membro para fazer parte do rol de membros é de grande importância. Aquele que está chegando ser observado pelo pastor. Pastor, você que é pastor, você que é líder, que futuramente, no futuro próximo, estará assumindo uma congregação, dirigindo um departamento ou coisa semelhante, é importante para aqueles que estão chegando, aderindo à sua congregação, é importante o pastor fazer essa observação, ver quais as práticas, ver quais os costumes dele, ver se realmente eles estão dentro dos quesitos que a igreja precisa e está realmente em busca, ou se rapidamente tomamos decisões prévias, uma decisão assim rápida, enérgica, de maneira sem analisar, sem orar, e rapidamente você delegou carga àquela pessoa, falando de uma linguagem que é mais simples, para que haja uma compreensão. Aquela pessoa chegou, você já coloca num cargo, já coloca uma função, já coloca para pregar, já coloca para cantar, e já coloca maior confiança, sem você estudar, sem você observar essa pessoa, se ela se enquadra dentro dos regimes, se ela se enquadra dentro do RI da igreja, se ela se enquadra dentro das regras geral. Porque quando você não faz esse análise da pessoa, estuda o comportamento, o temperamento, as atitudes, a reputação, se ela exerce os dons, os talentos naturais e os dons espirituais, que é o amor, a fé, a mansidão, se essa pessoa não exerce, se ela não usufrui, e se nela não está eclodindo esses dons, então é perigoso. Qual o perigo? De você colocar uma pessoa no rol de membro que acaba implantando, podemos dizer que esse vai implantar o joio no meio do trigo, colocar novas regras, querer infiltrar novos costumes, querer trazer novas tradições da onde ele era, vem trazer para a sua igreja, né? Porque ele estava numa igreja, estava insatisfeito, e mudou-se para a sua igreja, e ali, por você não olhar e observar ele, se realmente ele está dentro dos parâmetros que você quer, que você espera, acaba, pela necessidade da sua igreja, dando oportunidades para ele, abraçando ele rápido, aquela pessoa, sem buscar fazer ali uma verificação, sem buscar fazer uma síntese a respeito da vida daquela pessoa, o testemunho, o comentário, a reputação, como é que é em casa, o comportamento dele em casa, com a família. Você acaba entregando funções, delegando funções a essa pessoa, e ela acaba levando a sua igreja a práticas errôneas, acaba levando a sua igreja ao fracasso e começa até mesmo colocar um ponto de divisão dentro da sua igreja. Ok, querido? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima aula. Obrigado a todos os nossos alunos do curso de Teologia. Nós estamos aqui em Teologia Pastoral, ok? Então, até a próxima. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.